Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 11, versículo 25, o seguinte: E respondeu Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Meu irmão, minha irmã, há dores que nenhuma palavra humana consegue curar. Há despedidas que rasgam a alma e deixam um vazio que o tempo não consegue preencher. Quando a morte visita a nossa casa, ela deixa marcas, lembranças, saudades, lágrimas. É como se o chão se abrisse sob nossos pés e, de repente, tudo que parecia certo se desfaz em silêncio. Foi em um momento assim que Marta se encontrou com Jesus. Seu irmão Lázaro havia morrido há 4 dias. A casa estava cheia de gente, mas o coração dela estava vazio. Marta amava Jesus, cria nele, mas naquele instante a fé parecia sufocada pela dor. Então ela disse: Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição, no último dia. E Jesus respondeu: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essas palavras atravessaram os séculos e chegam até nós hoje, como um bálsamo para os corações partidos. Jesus não falou de uma doutrina distante, nem de um consolo abstrato. Ele falou de si mesmo. Ele não disse: Eu trago a ressurreição, nem eu ofereço vida. Ele disse: Eu sou. Ele é a própria fonte da vida, o início e o fim, aquele que tem poder sobre a morte e sobre todas as lágrimas humanas. Marta acreditava na ressurreição futura, mas Jesus a convidava a crer na presença viva da esperança agora. E é isso que ele faz conosco quando estamos diante da dor. Ele nos chama a enxergar além do túmulo, a ver a eternidade pela fé, a confiar que aquele que morreu em Cristo não se perdeu, apenas foi chamado para o lar eterno. A morte, para quem está em comunhão com Jesus, não é uma tragédia sem sentido, é uma passagem. É a travessia para um lugar onde não há mais choro, nem pranto, nem dor. O corpo descansa, mas a alma desperta. O tempo termina, mas a eternidade começa. Aquele que partiu em Cristo não foi esquecido. Ele está seguro nas mãos daquele que venceu a morte. Mas enquanto choramos por quem foi, Jesus se aproxima de nós. Ele não fica distante observando a nossa dor de longe. Ele se faz presente como esteve com Marta e Maria. A Bíblia diz que Jesus chorou. O Filho de Deus, o Senhor da vida, chorou. Que mistério profundo! O Criador das lágrimas chorando com suas criaturas. Ele não chorou porque havia perdido o controle, mas porque sentiu o peso do sofrimento humano. Jesus entende a nossa dor. Ele conhece a saudade, o aperto no peito, o vazio de uma cadeira vazia à mesa. Ele se importa conosco. E é justamente por isso que ele foi consolar. Nenhum outro consolo é tão verdadeiro quanto o que vem daquele que passou pela morte e saiu vitorioso. A cruz foi o lugar onde o amor venceu o medo, e o túmulo vazio é a prova de que a morte perdeu seu poder. Aquele que morreu por nós vive, e por isso, mesmo diante da morte, há esperança. Nós vivemos, porém, em uma geração distraída. O mundo nos empurra para correr, produzir, aparecer. A vida se tornou uma corrida por status, por reconhecimento, por uma felicidade de fachada. As pessoas se esforçam tanto para mostrar que estão bem, mas por dentro estão cansadas, vazias, feridas. Em meio à correria, esquecem-se daquilo que realmente importa. Buscar a Deus, alimentar a alma,
cuidar da eternidade. A morte tem o poder de nos lembrar daquilo que o mundo tenta esconder, que somos frágeis, passageiros, dependentes da graça. Nenhuma beleza, nenhum sucesso, nenhuma conquista pode nos livrar da finitude. E é justamente por isso que precisamos buscar o Senhor enquanto há tempo. Não se trata de medo, mas de sabedoria. A comunhão com Cristo não apenas prepara o coração para o dia da partida, ela dá sentido ao dia presente. Quando vivemos com Deus, aprendemos que a vida é mais do que aquilo que se vê. Cada gesto de amor, cada oração, cada ato de fé tem valor eterno. E quando enfrentamos a dor da perda, não somos destruídos, porque temos uma esperança que o mundo não pode oferecer. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele não prometeu que não haveria lágrimas, mas prometeu que ao final toda lágrima seria enxugada. Ele não prometeu que a morte não viria, mas garantiu que ela não teria a última palavra. E é isso que sustenta o coração que crê. Se você hoje chora a ausência de alguém que partiu em Cristo, saiba, esse alguém está vivo, mais vivo do que nunca, na presença daquele que é a vida. A separação é apenas temporária. Um dia, o mesmo Jesus que consolou Marta chamará pelo nome todos quantos dormem nele e haverá reencontros, abraços, risos e uma alegria que nunca mais terá fim. Mas enquanto esse dia não chega, Jesus também chama o seu nome. Ele quer consolar o seu coração agora. Ele quer transformar o pranto em paz. Ele quer que você saiba que não está só. A dor é real, mas o amor de Deus é maior. E se você permitir, essa dor pode se tornar um lugar de encontro com Ele. Não permita que a correria da vida roube o tempo de estar com Deus. Não permita que a aparência substitua a fé. O que realmente sustenta a alma humana é o relacionamento com o Criador. Portanto, busque-o no silêncio, na oração, na leitura da palavra, porque no meio do caos, Ele ainda fala, e a voz dele não apenas consola, ela ressuscita esperanças. A esperança cristã não é uma fuga da realidade, mas a certeza de que a morte foi vencida. Por isso chore, mas não se desespere. Lamente, mas não perca a fé. A saudade é o preço do amor, mas o amor é o anúncio da eternidade. E quando o coração apertar, lembre-se dessa promessa: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a voz de Jesus ecoando sobre todos os túmulos, sobre todas as perdas, sobre toda a dor. Ele é a vida que fala mais alto do que a morte, a esperança que nunca se apaga, o amor que jamais nos deixará. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.